Oi, hoje eu dou início a uma série de vídeos de estudos que eu quero vir aqui trazer e compartilhar com você. E hoje eu vou começar já logo com esse assunto, com os dois pés na porta, que é falando sobre profecia. Pode sim te confrontar esse estudo, mas depois de tudo que você escutar aqui, eu te peço humildemente que você pare para analisar, que você pegue a Bíblia e você estuda, tá? E que além disso você peça o discernimento do Espírito Santo, que ele vai te dar uma orientação, ok? Esse estudo ele vai quebrar um pouquinho do entendimento que a gente tem sobre profecia. Muita gente está profetizando muito, é profecia o tempo todo, toda hora eu profetizo, toda hora Deus manda te dizer. E será que isso está certo? Quantas profecias a gente vê que não se cumprem? Por que será que essas profecias não se cumprem? Porque a ideia da profecia é algo que é muito certo. Quando a gente ouve falar que é uma profecia, a gente já fica assim ligado porque a gente sabe que é algo que vai acontecer, é algo muito importante. E por que tantas dessas profecias elas não acontecem? É pelo simples fato de que elas não são profecias. Uma profecia, para a gente já dar entrada aqui no nosso estudo, é uma ordem de Deus, é algo que Deus deixou já pré-estabelecido que vai acontecer. É um direcionamento dele, tá? Então, uma profecia, ela tem que acontecer sim ou sim. Não existe essa coisa de, a profecia não aconteceu porque não creram, a pessoa não teve fé para receber, não tomou posse. Não existe isso. Imagina aí, vamos parar para analisar. Imagina Deus pensando assim, eita, tava tudo tão programado. Eu tinha organizado passo a passo tudo que eu ia fazer, mas o povo não acreditou. Nossa, vou ter que refazer aqui os meus planejamentos. Você já pensou Deus ter que reorganizar a vida dele porque alguém não creu na profecia, ou alguém não recebeu, ou alguém não entendeu a profecia? Não existe essa possibilidade. O erro que as pessoas têm cometido hoje em dia usando o ato de profetizar é falar aquilo que elas desejam, que elas querem que aconteçam. E elas acham que falando eu profetizo é como se Deus tivesse a obrigação de cumprir aquilo, como se aquilo realmente fosse acontecer. Então é como se a gente obrigasse a Deus, olha Deus, eu vou falar o que eu quero, eu vou falar eu profetizo e o Senhor tem que fazer. Entendeu? Se o senhor quer ou não, isso não me convém, mas é o que eu quero e eu falei que eu profetizo. E se eu profetizo, uma profecia é algo sério, é algo importante, é algo que tem que acontecer. Agora, você imagina a gente colocar Deus na parede desse jeito. Toda profecia liberada, Deus tem que cumprir. É complicado, não é? Você já parou para analisar isso? Então, vamos lá. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, fala assim: sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas aos homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que é uma profecia? Se não é uma profecia que está na Bíblia, é uma profecia que Deus te deu inspiração para falar. E ele te deu, e você tem certeza que aquilo veio de Deus mesmo, é algo que grita dentro de você, que você sente que você tem que soltar, que você tem que falar. Então não é o que você quer, tá? É algo que você é inspirado a fazer. Então, de novo, uma profecia não é sobre o que nós queremos. Por mais que seja algo positivo, está sendo banalizado demais esse ato de profetizar. Está sendo muito banalizado. Toda hora é alguém profetizando, as profecias não se cumprem e isso está gerando escândalo. Isso tá... quando você fala que Deus mandou dizer alguma coisa, olha, Deus manda te dizer isso, e aquilo não acontece, você está colocando palavras na boca de Deus. E Deus não mandou falar nada. Você está falando que Deus mandou falar e Deus não mandou falar nada. Você tem noção disso? Que você está colocando palavras na boca de Deus? Complicado. Então, o que a palavra fala pra gente buscar o dom de profetizar? O que é profetizar? De novo, é você falar a palavra, o que está escrito, a orientação que a gente já tem. Nós já temos muita orientação na Bíblia, mas Deus pode também falar diretamente conosco, através de um sonho, de uma visão, de alguma forma. Ele pode nos entregar uma profecia, ele pode nos entregar e a gente passar essa profecia para frente. Então nós somos chamados a profetizar não aquilo que vem do nosso coração, não aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente acha. A gente foi chamado para profetizar aquilo que está escrito já, o que está na palavra. É ter o entendimento, buscar o dom de profetizar e buscar
o dom de interpretar, de entender a palavra de Deus, buscar o dom de passar isso para frente, esse entendimento. Por exemplo, no livro de Apocalipse, tem a profecia de uma besta que vai surgir do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Sabe? Muita gente não entende isso, muita gente acha que é literal, muita gente acha que é uma coisa, que não é. Buscar o dom da profecia, de profetizar, é o quê? Você buscar entender o que aquela profecia está falando, o que é por trás daquela profecia, porque aquilo ali é uma figura de linguagem. Muitas profecias são literais, né? Elas já são autoexplicativas. E muita gente tem que buscar o entendimento, buscar a revelação para poder passar para frente, para poder ensinar as pessoas. E isso é buscar o dom de interpretar, de profetizar. E eu já falo, tá? Se você acha que isso é uma besta literal, não é, tá? É uma figura de linguagem. E você, acreditando ou não nessa profecia, ela vai acontecer. Você recebendo ou não, ai, mas eu não quero, que o bagulho vai ficar louco aqui, vai mesmo. Você querendo ou não, ela vai acontecer. Entendeu? Não existe a possibilidade de não acontecer. Deus já disse que vai fazer, ele vai fazer. Então vamos lá. Então, sobre esse dom, né, de profetizar, que é um dom, e um dom que a gente tem que buscar, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, fala isso, que a gente tem que buscar o dom de profetizar. Então, depois você lê para você ter um entendimento. Tudo que eu vou dar aqui sobre a leitura da Bíblia, eu vou dar os livros, os capítulos, os versículos, você vai depois, já vai anotando para você depois ler e estudar. Outra coisa é da profecia. Essas profecias online, né, que as pessoas gravam, colocam no YouTube, vocês têm que entender o seguinte: qualquer pessoa pode ter acesso a essa profecia. Então, quem tiver acesso a essa profecia, aquela profecia tem que se cumprir na vida daquela pessoa também, porque ela ouviu, tá? E só o ato de ouvir, ela já entendeu, ela já sabe o que vai acontecer, e aquilo tem que acontecer, porque a gente sabe que uma profecia, uma verdadeira profecia, ela acontece sim ou sim. Agora, você imagina uma profecia, essas profecias estão na internet. Qualquer pessoa pode abrir. E será que essa profecia é realmente para todas as pessoas? O que a gente vê na Bíblia é que as profecias, elas tinham um público-alvo, elas tinham, às vezes, uma data, né, um tempo limite. Uma profecia, ela dava um direcionamento, ela apontava, talvez, alguma mudança que precisava ser feita, né? No caso de Nínive, por exemplo. Deus manda o profeta Jonas e a Nínive para dizer que ele mandaria destruição sobre a cidade, né, se eles não mudassem as ações deles, que eles estavam ali vivendo de forma leviana, aleatória, tudo louco, né, pecando doidado. Então, Deus falou que ia mandar a destruição sobre a cidade. Então, tem um povo, né, tem algo específico. É tudo que estava ali, até os animais. Então, você consegue ter entendimento de que uma profecia, ela é bem direcionada? E quando, se Deus mandasse, se aquele povo realmente não mudassem as atitudes dele, Deus ia mandar a destruição e realmente ia destruir a cidade inteira. Tudo que tinha lá ia destruir tudo, toda a cidade, até os animais. Aí agora você vamos parar para pensar de novo. Ah, mas os animais poderiam não ter fé, não é? Para receber a profecia. Eles poderiam não acreditar, né? Ou não ter o entendimento da profecia, que são animais. E aí não ia acontecer a destruição. Ia, porque a palavra de Deus fala que ia mandar a destruição sobre a cidade inteira. Aqui no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 11, a gente consegue ver isso, né? Que os animais também seriam destruídos. Agora imagina, tá? Olha o que fala. Isso daqui está relatando quando Deus tem piedade de Nínive, né? Que o profeta Jonas não quer ir lá pregar para eles se converterem. Jonas quer mesmo que o pau quebre lá, que Deus manda destruição. Então ele não quer que Deus tenha piedade, né? Do povo e da cidade. Mas aqui Deus fala: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Porque Deus citaria os animais, né? É porque ia chegar a destruição tudo mesmo, na cidade inteira, entendeu? Então aqui reforça de novo aquela coisa de que não adianta você falar que a profecia não se cumpriu porque a pessoa não teve fé, ou não recebeu, ou não teve o entendimento, tá? Os animais também não têm esse entendimento e eles também iam ser destruídos.
Então, uma profecia acontece sim ou sim. Nesse caso não aconteceu, a Nínive não foi destruída porque Jonas foi lá, né, cumpriu o que Deus falou para ele fazer, disse para as pessoas que ia vir a destruição, então eles se converteram, mudaram ali o que eles estavam fazendo, as práticas erradas deles, e a profecia não aconteceu, tá? Então a profecia não se cumpriu, por quê? Porque eles fizeram aquilo que Deus estava direcionando, dando orientação para eles fazerem. Então, essa é a única forma de uma profecia não se cumprir, ok? É você fazendo o que a profecia está falando para você fazer. Se você fizer isso, isso vai acontecer. Se você não fizer, isso vai acontecer. Escolhe aí, entendeu? Mas uma profecia não deixa de ser cumprida pela nossa incredulidade ou incapacidade de interpretar e de conhecer a profecia. Vou diferenciar agora as pessoas, dois grupos de pessoas que profetizam de forma errada, tá? Tem aqueles que profetizam de forma errada porque não tem esse entendimento de que o ato de profetizar não é sobre o que a pessoa quer, mas é sim sobre uma ordem de Deus. E tem aqueles que profetizam de forma errada porque querem palco, querem fama, querem dinheiro, porque vamos combinar que uma profecia, dependendo do grau de profecia, é fácil de você lubrificar as pessoas e conseguir aquilo que você quer. Principalmente profecias que trazem medo ou profecias que trazem coisas muito positivas como prosperidade. Olha, profetizo sobre a sua vida, se você ofertar agora R$1.000 aqui, vai chegar até o final do ano na sua conta R$1.000.000. Imagina aí que profecia top! Quem é que não iria lá e ofertaria R$1.000, né? Para até o final do ano ter R$1.000.000 na conta. Então, assim, é uma profecia, né? É um exemplo bobo de se dar, mas pior que isso acontece. É tão normal isso acontecer. Então, as pessoas estão sendo enganadas, estão caindo na rede dos lobos porque não tem o entendimento. Então, tem esses lobos aí que profetizam porque querem mesmo algo para eles, né, por um interesse próprio, e querem conduzir também o povo ao erro. Porque, eu não sei se você sabe, mas o maligno está infiltrado nas igrejas. Infelizmente, não são todas, ok? Não são todas. Mas a gente consegue ver nitidamente muitas que tem ali uma operação do erro, uma operação maligna, sabe? Então, ele está infiltrado. E o inimigo, ele é muito astuto, ele é muito sábio. Ele é mais sábio do que nós nascemos ontem. Ele está aqui nessa terra já tem muito tempo. Ele conhece a Bíblia de trás para frente para trás, de tudo. Ele sabe de cor salteado. Então é muito fácil você dominar o jogo quando você conhece as regras do jogo. E ele conhece a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o manual do jogo da nossa vida. Então, se a gente não parar para ler o manual e saber como aquilo funciona, a gente vai ser só o peão no jogo do maligno. Então, por isso a gente tem que ter esse entendimento, buscar entendimento. Tá? E a gente não pode tomar forma desse mundo como a Bíblia fala, né? Não vos conformeis, não tome a forma desse mundo. Porque virou uma coisa tão natural falar eu profetizo o tempo todo, toda hora alguém está profetizando. E isso não é assim. Não é assim que se profetiza, sabe? Então, a gente tem que abrir o olho mesmo. Jeremias 23, versículo 16 fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidade. Falam da visão do seu coração e não da boca de Deus. Ou seja, estão falando daquilo que eles querem, tá? Por mais que sejam coisas bonitas e boas, mas estão falando aquilo do que eles querem, tá? Porque não é uma profecia, não saiu direto da boca de Deus, não foi Deus que falou para falar. E o pior de tudo, esse povo que fala, ei, que Deus manda te dizer, Deus te diz hoje, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de imaginar a hora que a conta desse povo fechar, entendeu? Porque parece que Deus dá e Deus deixa esse povo, né? Deixa o joio crescer com o trigo, mas chega a hora do acerto final e aí o negócio vai ser louco. Então, olha, toma muito cuidado com gente que fala, é isso que Deus manda te dizer. Tem gente, sim, que fala através da boca de Deus, que Deus usa as pessoas para falar. Tem, mas você vai analisar a vida dessa pessoa, os frutos dessa pessoa, você vai analisar aqueles três objetivos da profecia. Se na profecia que a pessoa está falando tem algum, pelo menos um desses três, que é trazer edificação, exortação ou consolação. Então, você vai analisar isso, ok? Em gente que fala, é isso que Deus manda te dizer, Deus te diz hoje, ou eu sou boca de Deus, fique esperto.
Tem muita gente que quer se mostrar muito espiritual. Isso é bem problemático, porque quem é não precisa querer mostrar que é, não é? Eu duvido que Jesus ficava lá se gabando, eu sou filho de Deus. Ou orava alto, ou ajoelhava no meio da rua para fazer oração, ou fazia chamava atenção de alguma forma. Muito pelo contrário. A gente vê que Jesus ia orar nos montes, em lugares retirados. Ele não precisava se mostrar espiritual. Ele não precisava se mostrar que era o Filho de Deus. E ele poderia, né? Então ele ia orar muito na madrugada, quando não tinha ninguém olhando. Ele sempre se retirava, né? Na Bíblia tem muito isso, que Jesus se retirava, né, para orar. Então, e hoje em dia não, esse povo quer se mostrar espiritual, e roda, e baba, e grita, e pula, e estremece. Será? Será que isso é manifestação do Espírito Santo? O Espírito Santo. E na Bíblia fala aqui, ó, pra gente fazer tudo com ordem e com decência. Eu vou encontrar onde fala isso aqui. Eu anotei. Será que a gente tem visto ordem e decência nas igrejas? Eu confesso que eu acho um circo, muitas igrejas. Muitas igrejas viraram circos, infelizmente, não são todas, tá? Não são todas. Existem as igrejas que são idôneas, que falam ali, que pregam amor verdadeiro, que dão palavra de exortação, que dão palavra ensinando a Bíblia. Hoje em dia quase não tem, né, igrejas que ensinam a Bíblia. Elas só dão pregação coach, só dão pregação de prosperidade, de vitória. Ó, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36. Aliás, vou ler só o 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quanta gente fica falando língua, 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 fala. Gente, a palavra de Deus fala que o ato de falar em línguas estranhas é para edificação própria. Se você vai falar em público, você ou vai interpretar para as pessoas aquilo que você está falando, ou vai ter um intérprete, porque senão aquilo não serve para nada. Aquilo não edifica, o que as pessoas não estão entendendo, aquela língua estranha, não está edificando ninguém, entendeu? Então, o que mais vê é a gente falando língua estranha, não está servindo para nada. E o pior ainda é as pessoas que acham que só quem fala em línguas recebeu o Espírito Santo. Depois leia 1 Coríntios, capítulo 14 inteiro, tá? Todo capítulo 14, para você ter mais entendimento sobre isso, sobre os dons, sobre buscar o dom de profetizar. Agora olha que fala também em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 8. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Nós somos a trombeta de Deus nessa terra. Nós somos como voz de trombeta nessa terra. O que uma trombeta faz? Ela tem um som, ela anuncia algo, é para chamar atenção, tá? Então uma trombeta toca para chamar atenção, para reunir um povo, para dizer, para mostrar algo que vai acontecer. Então uma trombeta, ela precede algo importante. E nós somos essa voz de trombeta. E se nós estamos emitindo o som errado, um som incerto, nós estamos falando besteira, nós estamos falando profecias que nunca se cumprem. Quando nós tivermos que dar uma profecia verdadeira, né, que Deus pode dar uma orientação, olha, fulano, você vai falar isso aqui pro meu povo, porque isso aqui vai acontecer. E quando você chegar e tiver que falar essa profecia, muita gente não vai nem acreditar. Eu falei, ixi, mais uma profecia furada. Já cai em descrédito. Porque quantas profecias foram ditas que não se cumpriram? Quantas? E como que a pessoa vai se preparar para a batalha? Como que a pessoa vai fazer? Vai ter aquele passo de fazer o que a profecia está falando? Como a pessoa vai se preparar para aquilo que vai acontecer? As profecias de Apocalipse, por exemplo. Quanta coisa terrível vai acontecer? E se a gente ficar falando baboseira aí, na hora que tiver que profetizar as profecias, na hora que tiver não, né? Porque a gente tem que profetizar já isso desde ontem, as profecias. E quando a gente for falar essas profecias que são pesadas, como que as pessoas vão acreditar? Sendo que muitas outras profecias que a gente falou foram furadas. A gente já cai em descrédito. Então esse é um problema muito grande
de ficar falando eu profetizo, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, fala assim: por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. E pronto, Deus já falou que era normal que viessem os escândalos, né? De novo, eu tô falando, esses escândalos, eu não quero que as pessoas que profetizavam até antes desse vídeo, só que profetizavam não com más intenções, mas profetizavam, estava errado, mas sem má intenção, não se sinta, não fica com essa coisa terrível, sabe, em cima de você, tipo, nossa, e agora Deus vai me castigar? Não, a gente sabe que Deus é misericordioso e Ele sabe o que a gente tem entendimento e o que a gente não tem. Porque a partir do momento que a gente tem um entendimento, a gente sabe que tá fazendo algo errado e continua, aí sim, aí o negócio é diferente. Mas a gente tava fazendo algo errado sem entendimento, Deus é misericordioso, nós temos Jesus como nosso advogado. Então, é só se consertar com o Pai e tá tudo certo. Mas eu tô falando isso daqui é para aqueles que profetizam na maldade mesmo, com a intenção de lubrificar as pessoas, com a intenção de levar elas para um caminho diferente, para dar um direcionamento diferente, para fazer algo realmente maligno, tá? Não explicitamente, porque uma profecia, o maligno nunca vai deixar explícito de que ele é o inimigo e de que ele quer o seu mal, né? Sempre vai fazer parecer que é tudo muito lindo, mas ele vai te ganhar, né? É muito fácil angariar as pessoas, ter a atenção delas e te ter como profeta. E é isso que as pessoas querem, os profetas malignos, tá? Eles querem ter o domínio sobre você. Então, por isso que eles profetizam tantas coisas, por isso que eles se mostram tão espirituais, tá? Pra você pensar, nossa, esse realmente é um homem de Deus, essa realmente é uma mulher de Deus. Vou ficar ali, vou seguir essa pessoa, porque eu quero saber tudo que Deus tem pra falar pra gente. Então, essas pessoas aqui, que na hora que a conta fechar... Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Então, busca conhecer a vida dessa pessoa. Pela internet é meio complicado porque ninguém vai ficar mostrando seus pecados, suas falhas, né? As coisas ruins da vida e os erros. Ninguém vai ficar postando isso, não é? Então é meio complicado a gente conhecer pela internet. Mas a gente pode pegar algumas pistas, né? E principalmente vendo as profecias que essa pessoa já lançou, ver se elas se cumpriram ou não. E você vai analisar isso. Mas a melhor forma da gente realmente saber se aquela pessoa é um profeta, né, com segundas intenções, ou se é um profeta que só está profetizando de maneira errada porque não tem essa revelação, esse entendimento sobre profecia, é buscando intimidade com Deus, tá? Você vai buscar a orientação do Espírito Santo, você vai buscar um discernimento, você vai pedir orientação. Nunca se firme a uma profecia sem antes pedir o discernimento do Espírito Santo. Senhor, essa profecia é verdadeira? Me dá, por favor, uma revelação. Me dá, por favor, uma paz ou algo que me faça entender que essa profecia é verdadeira, é real, veio do Senhor, é um direcionamento do Senhor. Gente, quantas pessoas, uma profecia errada... ela pode destruir vidas. Quantas pessoas já não entraram em relacionamentos, em casamentos, se casaram errado porque receberam a profecia de que aquele era o homem da vida da pessoa, ou aquela mulher era a vida. É muito perigoso esse negócio de profecia, é muito perigoso. É muito perigoso porque as pessoas realmente acreditam. Então, tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa muito importante a adivinhação não é profecia. Por mais que a adivinhação aconteça, ela não é uma profecia, tá? Por exemplo, Nostradamus. Vamos colocar aqui primeiro. Nostradamus, ele não era cristão, tá? Ele não tinha o Espírito Santo. Para nós emitirmos uma profecia, nós temos que ter o Espírito Santo, porque o ato de profetizar é um dom do Espírito, né? É um dom que a gente busca.
A gente, quando recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, e aí vem o pacote, né, dos dons. E a partir do momento que a gente tem aquele pacote, a gente vai buscar os dons que a gente quer se desenvolver, a gente vai buscar desenvolver aqueles dons. Nostradamus não era cristão, eu acho que ele era ocultista, eu não anotei essa informação, mas ele não era cristão, ele mexeu com alguma coisa aí. E ele lançou profecias que algumas delas se cumpriram. Mas isso é adivinhação? Existem os espíritos da adivinhação, os espíritos malignos, eles sabem das coisas. O que a gente tem que ter noção é que o inimigo, ele tá nessa terra tem muito tempo e ele é muito inteligente, ele é muito astuto. Ele tá... Quantas gerações tiveram antes de nós? Sabe, eles já foram treinando tantas gerações, desde que o mundo é mundo, o maligno tá aqui fazendo, treinando, ele tá cada vez mais aperfeiçoado nas coisas, tá cada vez mais sutil, tá cada vez mais bonito, tá cada vez mais atrativo. Então, ele sabe, ele usa isso, os espíritos, eles têm essa sabedoria de muitas coisas, então eles falam através das pessoas e acabam acertando, né? As coisas, mas isso não quer dizer que é uma profecia, tá? Lembra-se que profecia, para você ser capaz de emitir uma profecia, você tem que ter o Espírito Santo. Eu vou deixar aqui para você ler o capítulo 23 de Jeremias, tá bom? Para você entender mais sobre os profetas, principalmente os profetas coach. Porque hoje em dia o que mais tem é profeta coach. Tudo é prosperidade e eu não sou uma pessoa contra a prosperidade de forma alguma, tá? Não tô falando que é errado, que é pecado você ser próspero, você ser abençoado. Não tô falando que Deus não quer que você tenha uma vida próspera e abençoada. Só que não é isso. A vida do cristão não é só isso. Não é só isso que Deus tem para nos dizer. Deus tem que nos exortar. E nas igrejas, na maioria das igrejas, a gente só vê que a vida é vitória, que a vida é bênção, que as comportas do céu estão abertas para derramar as bênçãos do Senhor sobre nós. Realmente estão, mas será que é só isso? Será que é só isso que Deus tem para falar para a igreja dele? Que tudo é bênção, tudo é vitória? Não bate muito contra com o que Jesus falou. Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição, mas que era pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, se ele venceu a gente vai vencer também. Sabe? Cadê a parte de fortalecer as pessoas para viver o tempo de aflição? Não tem. As pessoas, tudo se resolve com a prosperidade, com a vitória. Tudo é isso. Gente, sabe? A gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter esse entendimento. Nem tudo, não é só vitória a vida da pessoa. E essas pessoas pregam muita vitória, muita conquista, muita prosperidade, porque isso é atrativo. Ninguém vai pregar que se você está vivendo uma vida errada, se você não entregou sua vida para Jesus, o seu destino é terrível, sabe? O seu fim vai ser terrível, a sua eternidade vai ser terrível. Ninguém quer pregar a verdade, ninguém quer confrontar as pessoas falando que você tá profetizando de forma errada. O negócio vai ficar louco pro seu lado se você não entender isso. Ninguém quer falar isso, porque a gente tende a repelir tudo que vai contra o que a gente quer. A gente tende a repelir afrontas, né? Aquilo que nos corrige. Só que isso aqui não é uma afronta para te apontar o dedo e falar você é falso profeta, você tá fazendo errado, Deus vai te punir, você vai pro inferno. Não tô fazendo isso. Isso daqui é uma exortação, é para te mostrar o erro e como que você corrige esse erro. Então, esses pastores, esses profetas, eles profetizam e pregam muita coisa boa porque é atrativo. E tanto é que, né, você vai ver as igrejas, essas igrejas da prosperidade são todas lotadas, porque é atrativo. Só que estão seguindo lobos. Agora, uma profecia que me deixa assim espantada e que muita gente profetiza, que é o avivamento. Normalmente, essas pessoas que estão profetizando sobre o avivamento são as mesmas pessoas que acreditam que a gente está no tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. E o que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? Olha, a Bíblia que eu leio fala que no tempo do fim muitos apostatarão, o amor esfriará, haverá muita perversidade, muita coisa ruim, é só treta. E da onde essas pessoas tiram que vai haver o avivamento? Aonde na Bíblia fala isso? Que vai haver avivamento no tempo do fim? Você tá vendo que se a gente parar para analisar,
É porque as pessoas acreditam. Você vê o tanto que as pessoas acreditam em tudo que se fala que é profecia. As pessoas não têm essa noção. Epa, mas na Bíblia não está escrito isso, não. Uai, avivamento? Não vai ter avivamento. Não vai ter avivamento. Não existe isso. As coisas vão ficar piores. Isso é verdade, não sou eu que estou dizendo. Se você parar para ler a Bíblia, você vai ver, o negócio vai ficar cada vez mais louco, entendeu? Aonde que entra o avivamento aí? Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E por que as pessoas pregam avivamento? Porque nos dá alegria, nos dá empolgação, a gente fica esperançosos, nossa, as coisas vão melhorar, graças a Deus. Só que, gente, nós temos que ser realistas. A gente não tem que ser emocionaloide. A gente não tem que estar empolgado. A gente tem que ser realista. Uai, é isso que vai acontecer? Fazer o quê? É terrível? É. Mas fazer o quê? Não. A gente vai mudar o que Deus já deixou determinado, porque a gente vai profetizar. E se a gente profetizar, Deus vai ter que fazer. Deus vai ter que cumprir. Porque afinal de contas a gente profetizou, não foi? Essa palavra profetizar é como se ela fosse todo o poder, sabe? Eu profetizo e aquilo tem que acontecer. E não é assim. Então não haverá avivamento. Não haverá avivamento. E a gente já consegue ver isso. A Bíblia fala que a iniquidade vai se multiplicar, haverá guerras, haverá distinção, confusão dentro das próprias casas. Haverá apostasia, o esfriamento do amor. Os homens estarão cada vez mais pervertidos. Cadê o avivamento? A Bíblia não fala. Pelo menos aqui eu leio, não fala sobre avivamento. Ah, Bárbara, mas Deus pode ter mandado essa profecia por alguém. Só que você tem que ver que Deus não vai fazer uma coisa que vai contra o que Ele já falou que vai fazer. Não tem como Deus falar que vai fazer uma coisa e do nada Ele muda, porque como é que Ele vai apagar o que está escrito na Bíblia ali? Como que Ele vai apagar? Quantas pessoas já leram isso, que no final dos tempos tudo vai ficar pior? Como é que Ele vai apagar? Ele vai dar amnésia para todo mundo que já leu isso? Não tem como a palavra de Deus ir contra a palavra de Deus. Não tem essa possibilidade. Gente, vamos ser maduros. Vamos ser maduros, vamos aceitar a realidade, vamos aceitar aquilo que Deus já falou que Ele vai fazer. Ele vai fazer. O negócio vai ficar terrível mesmo, entendeu? A gente querendo ou não, a gente aceitando ou não, vai acontecer. E o que a gente tem que fazer? Estar preparado. Preparar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. A gente tem que compartilhar o conhecimento que a gente tem para as pessoas, que muita gente está vivendo no mundo das maravilhas. Parece Alice, tudo é perfeito. Tudo é maravilhoso, tudo vai melhorar. Gente, isso daqui não é Alice, não. Isso daqui é vida real, entendeu? Olha os sinais, olha tudo que a gente já vive, olha tudo que está acontecendo. Vocês não conseguem analisar os sinais? Deus deixou o sinal pra gente. Ele deixou muitos sinais de como vai ser o fim. E a gente não para pra ver, a gente só quer saber da vitória. A gente só quer saber da parte das bênçãos da Bíblia. A gente não quer ver onde fala que o negócio vai ser louco. Por quê? Porque isso assusta. Mas a gente tem que saber. A gente tem que saber. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos, pois, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes de Cristo voltar, o negócio vai estar louco aqui. Ninguém vai estar avivado, não. Tanto é que na Bíblia fala que Jesus faz uma pergunta e o Filho do Homem encontrará fé na sua vinda, encontrará fé na terra. Eu fico pensando, nossa, vai estar muito escasso a fé. E eu fico assombrada com isso, porque eu penso, meu Deus, eu tenho fé, então o negócio vai estar tão ruim aqui que vai faltar fé para nós. Mas enfim, Aí talvez você tá pensando, né, Bárbara, mas a igreja vai ser arrebatada antes
de tudo ficar terrível e nananã. Eu vou trazer estudos escatológicos e a gente vai entender se a igreja vai ser arrebatada mesmo antes da grande tribulação, ou vai ser depois, ou vai ser no meio, né? Porque tem muita essa dúvida. Mas enfim, o que a gente consegue entender nesse texto aqui é que antes de Jesus voltar, vai ter apostasia, vai estar manifestado o filho da perdição, o homem do pecado, que é o anticristo, é o maligno, vai estar reinando aí, antes de Cristo vir. Então, antes que venha a apostasia, de novo, reforçar a apostasia é o abandono da fé. São pessoas que tinham fé e abandonaram, isso é apostatar. Não são as pessoas que estão no mundo e não querem se converter. Os apóstatas são aqueles que já foram convertidos, mas que decidiram abandonar a fé, tá? Isso é apostasia. Então, isso aqui é só um pedaço de um livro da Bíblia que fala sobre o fim dos tempos. Se você parar para ler, você vai ver que tudo fala que vai estar um caos, vai estar terrível. Então, assim, conselho. A Bíblia fala também que chegará o dia em que as pessoas terão fome e sede de conhecer a palavra de Deus e não terão como conhecer, não terão esse acesso, porque haverá perseguição, haverá um monte de coisa. Então vamos aproveitar esse tempo que a gente ainda pode estudar, que a gente pode buscar entendimento, para a gente se preparar o máximo possível psicologicamente, espiritualmente, para a gente estar maduro. A gente precisa estar maduro na fé, a gente precisa estar maduro no entendimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, sabe? As pessoas desejarão ter o entendimento e não terão mais como. Então, vamos estudar, vamos aproveitar, tá? O que a gente tem, o que a gente pode fazer e vamos fazer. Começa a buscar não só aquilo que te agrada, não só aquelas pessoas que falam que é tudo vitória o tempo todo. Busca outros pregadores. Veja na internet. Na internet tem tanta opção, de tanta coisa boa para ver. Veja, saia dessa maré de tudo que é muito positivo. De novo, não sou uma pessoa contra a prosperidade, contra a positividade, de jeito nenhum. Deus quer isso para nós. Tá? Porque Deus é o dono de toda a riqueza que há nesse mundo e nós, como filhos dele, nós somos herdeiros de toda essa riqueza, de toda essa prosperidade, de tudo que há de melhor na terra. Então, nós temos direito, sim, de ter acesso a tudo isso. Só que não é só isso, tá? Um pai, ele não só presenteia o tempo todo as crianças, os filhos, ele dá uma correção. Se você é um pai que você só dá presente, só dá tudo que seu filho quer, e pede o tempo todo, você tá criando um monstro, porque essa criança vai crescer soberba, vai crescer besta, vai crescer fútil, você é uma pessoa sem limites, porque você não corrige, né? E uma criança, ela erra. Nós, adultos, erramos, então precisamos também de correção. Então se você tá vendo só coisas que não te corrigem, que não te fazem parar para refletir, que não te fazem mudar a sua rota, que não te fazem querer buscar entendimento na palavra de Deus, tá muito errado, tem algo muito errado com você e com quem você está assistindo, com quem você está acompanhando. Então, de novo, por mais que seja algo muito natural, muito normal, profetizar o tempo todo, porque isso a gente vê o tempo todo mundo está profetizando alguma coisa, por mais que seja natural, a gente não pode querer fazer igual porque é natural, né? A Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não segue esse fluxo de tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Busca esse entendimento, busca transformar a sua mente, busca renovar a sua mente. Com esse estudo, eu espero que esse estudo te gere isso, um desejo de ter esse entendimento, de conhecer se isso é realmente dessa forma como eu estou tentando te explicar. Lembrando que a minha capacidade de te explicar, de passar informação é muito limitada, tá? Eu não tenho essa capacidade de te fazer entender, de fixar isso na sua cabeça e de te convencer de algo, tá? Eu tô vindo aqui
joguei aí e aí você vê o que você faz com essa informação, tá? Busca um direcionamento no Espírito Santo. E ele vai te dizer se é isso, se não é. Faça os seus estudos e envia, direciona esse vídeo, por favor, para as pessoas. As pessoas precisam ter esse entendimento. Tem muita gente que tá profetizando de forma errada. A gente sabe que muitos não têm malícia. Eu mesmo sigo pessoas maravilhosas que eu sei que são homens de Deus, mas que usam a fala de profetizar como se estivessem fazendo algo correto, né? Eles lançam profecias boas, mas aquilo, por mais boa e positivo que seja a profecia, ela não é uma profecia e ela acaba desencadeando e gerando, sim, um escândalo com muitas coisas, colocar a palavra de Deus, sabe, causa confusão na cabeça das pessoas, coloca aquela pessoa em descrédito porque ele lança uma profecia que a profecia não cumpre e a pessoa já começa a cair em descrédito. A palavra de Deus, a pessoa carrega a palavra de Deus já começa a cair em descrédito. Então, divulga esse vídeo e direciona para as pessoas que você acha que pode servir, que pode ser útil, tá? Assim, servir ser útil é para todos nós, né? Mas direciona, escolhe algumas pessoas para você estar ajudando essa pessoa a crescer no entendimento dela, ok? Eu fico por aqui, peço muito a Deus que esse estudo tenha servido para você, para sua vida, tenha trazido uma luz para você, um direcionamento e que você realmente pare um pouco, pare um tempo para analisar tudo isso mesmo, ok? E que você cresça no conhecimento de Deus. E continua levando a palavra dele aí, abençoando as pessoas, só que sem usar, né, a frase eu profetizo, sem usar, né, essa colocação de que aquilo é uma profecia. Então, beijo, até um próximo vídeo.